Nós já vimos como Deus, na sua misericórdia, como Deus, na sua fidelidade, demonstra seu caráter redentor, demonstra sua disposição em ir atrás do seu povo. Vimos que esse Deus santo, portanto, quer se relacionar com o ser humano e como o Antigo Testamento descreve todos esses processos. Mas qual seria então o papel do ser humano? Qual seria a resposta adequada de nós, a resposta adequada deste parceiro divino diante do ato salvífico de Deus, diante do ato redentor de Deus? É importante nós pensarmos, e é o que vamos fazer nos nossos próximos encontros, nas respostas humanas a Deus, nas respostas humanas à redenção de Deus que o Antigo Testamento nos descreve. E uma das primeiras respostas que nós podemos pensar é o do reconhecimento que deve partir do ser humano em relação a si mesmo e em relação a Deus. E nós podemos pensar nesse reconhecimento como visto, por exemplo, nos salmos de lamento e salmos de súplica. Nesses salmos, o ser humano responde a Deus em oração. Aliás, é importante pensarmos nos salmos como orações cantadas ou até como música orada, como expressões do coração humano diante de Deus, diante desse Deus que redime, que salva, diante desse Deus que possui essa misericórdia e esse amor que busca o ser humano. Nos salmos de lamento e de súplica, nós vemos parte desse reconhecimento, parte do reconhecimento da fragilidade do ser humano, parte do reconhecimento daquilo que nós já vimos, do ser humano como um ser limitado, do ser humano como um ser carente. Mas nós também vemos nesses salmos de lamento e salmos de súplica o reconhecimento que esse ser humano carente e limitado tem de saber que está diante de um Deus misericordioso e gracioso. Um dos exemplos que nós podemos ver esse duplo reconhecimento, esse reconhecimento de quem nós somos e esse reconhecimento de quem é Deus para nós que somos limitados, nós podemos ver no Salmo 22. Existem diversos salmos que têm esse mecanismo de reconhecimento, mas eu quero aqui ler com vocês o Salmo 22, versos 1 a 10, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Veja quanta lucidez na compreensão do salmista sobre o próprio Deus, o Deus que é santo e entronizado, o Deus que é o Deus do salmista, o Deus que é a única possibilidade que o salmista tem de encontrar alívio, de encontrar conforto, de encontrar salvação. Por isso, ele com tanto anseio, por isso com tanto vigor, ele pergunta-se: Deus meu, onde estás? É como se ele dissesse: se não for o Senhor, o que será de mim? Note que lucidez quanto a esse reconhecimento de quem é Deus e que lucidez quanto ao reconhecimento de
quem somos nós, seres humanos, carentes de Deus. Então, também o Antigo Testamento nos leva não apenas a um ato intelectual de compreender quem é Deus e compreender quem nós somos, mas também o Antigo Testamento nos leva a um ato de oração, de suplicarmos por Deus, de reconhecermos diante de Deus que nós somos seres frágeis, que nós somos seres que necessitam da sua presença, da presença do Deus que é santo, da presença do Deus que age em nosso favor e da presença do Deus que na sua relação misericordiosa nós podemos, assim como o salmista, dizer: Tu és o meu Deus. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. O Antigo Testamento, o pensamento do Antigo Testamento nos leva, vimos na primeira parte, ao reconhecimento de quem nós somos, ao reconhecimento de quem é Deus. Na primeira parte da aula nós vimos esse reconhecimento quanto à nossa natureza humana, quanto à nossa fragilidade, que nos leva a clamar pela presença de Deus, que nos leva a clamar pela ação de Deus, e também o reconhecimento do próprio Deus como aquele que pode vir ao nosso encontro. Há uma segunda dimensão dos salmos de lamento que se encontram especificamente naqueles salmos que desenvolvem um ato de confissão de pecados. Aqui também nós temos outro nível de reconhecimento, que é não apenas reconhecer o nosso caráter frágil, pequeno, o nosso caráter de pessoas carentes de Deus, mas também reconhecer a dimensão da nossa perversão humana, reconhecer a dimensão do nosso pecado. E assim como os salmistas, fazer esse reconhecimento não apenas de forma intelectual, não apenas tomando consciência disso, mas orando a Deus, confessando a Deus os nossos pecados. Mais uma vez, os salmos podem nos conduzir nessa reflexão. Mais uma vez, a companhia dos salmistas nos ajudam a entender essa nossa resposta pessoal diante de Deus, de reconhecer a nossa condição de pecadores e reconhecer a condição graciosa de Deus. Nós vemos, por exemplo, num dos salmos mais conhecidos de confissão, o Salmo 51, algumas expressões que mostram a gravidade da transgressão, a gravidade do pecado humano. Note comigo, aí no começo dos salmos, quantas expressões o salmista usa. Por exemplo, no verso 1, ele fala das minhas transgressões. Depois, no verso 2, ele fala da iniquidade e do pecado. Mais uma vez, no verso 3, ele fala que conhece as minhas transgressões e o meu pecado. No 4, novamente, ele fala que pecou e que fez o que é mal perante os olhos do Senhor. No verso 5, ápice dessa expressão do reconhecimento da nossa condição pecadora, o salmista diz que nasceu em iniquidade e em pecado foi concebido. Veja como o salmista tem clareza, tem a plena convicção da sua condição de
pecador e ora a Deus por isso. Mas não apenas a confissão nos ajuda a reconhecer a nossa condição e a responder a Deus, reconhecendo a nossa confissão, também nós só podemos fazer isso porque reconhecemos em Deus aquele que pode agir com misericórdia para conosco. Veja novamente no mesmo Salmo, no verso 1, ele diz: compadece-te de mim, ou seja, um Deus que é compassivo. No mesmo verso, segundo a tua benignidade, portanto um Deus que é bom, que é benigno. E ainda no verso 1 ele vai falar da multidão das misericórdias de Deus, um Deus que é misericordioso. No verso 4 o salmista vai dizer: serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, um Deus que é justo, um Deus que é puro. No verso 6 o salmista vai nos dizer que Deus se compraz na verdade, portanto um Deus que é verdadeiro. E ainda no verso 6 vai dizer que no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, um Deus que, portanto, é sábio e comunica a sua sabedoria. Então veja que o salmista, reconhecendo a sua condição de pecador, reconhecendo-se como aquele que transgride a lei e a vontade do Senhor, pode também, com o coração aberto, reconhecer a bondade, misericórdia e justiça de Deus. E é exatamente esse ser humano que se depara com a bondade de Deus que pode suplicar, pode responder a Deus pedindo, a partir de sua misericórdia, que Deus o perdoe e o purifique. Nós vamos encontrar expressões belíssimas nesse salmo, nessa direção. A partir do verso 7, purifica-me e ficarei limpo, lava-me, ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Veja quanta clareza nesse reconhecimento. Nós, olhando para as Escrituras como um espelho da nossa alma, reconhecendo a nossa pecaminosidade e orando ao Deus misericordioso, ao Deus bondoso, que pode, sem dúvida alguma, limpar-nos dos nossos pecados, perdoar as nossas transgressões e manter-nos em santidade pelo seu Espírito, pela força que vem dele nos mantendo no seu caminho. As Escrituras, portanto, nos ensinam não apenas elementos teóricos sobre quem é Deus, quem nós somos, o que é o pecado, mas também nos conduz num processo de oração, reconhecendo quem somos, o nosso pecado e a misericórdia de Deus sobre nós.